uma dúvida sobre a questão do critério temporal, tá? A dúvida seria, porque o critério A tem que ter, no mínimo, uma duração de um mês, tá? E o esquizofreniforme, ele dura menos de 6 meses. Vou explicar melhor. A gente, quando fala em esquizofrenia, eu preciso ter mais de 6 meses de alterações, tá? Em relação a comportamento, produtividade, esse tipo de alteração funcional, tá? O que ele quer dizer no item 1 de um mês é o que eu preciso ter nesses mais de 6 meses de doença, eu preciso ter no mínimo um mês de critério A, tá? Então, se eu tiver menos de um mês de critério A, eu estou falando de um transtorno psicótico breve. E aí, na esquizofrenia, além do critério A, eu preciso ter a alteração por mais de 6 meses, tá? Nesses 6 meses, eu posso estar lá dentro dos 6 meses o critério A, tá bom? Sendo durando de um mês, 2 meses, 3 meses, não importa a quantidade, o que ele é mais uma restrição ao tempo mínimo, tá? No mínimo um mês, porque menos de um mês é breve, tá? E aí, além do critério A, eu preciso ter mais de 6 meses de alguma alteração funcional ou até mesmo o sintoma A presente nesse mais de 6 meses. Ficou claro? Sim, né? A Sim, Ana tá prof. fazendo sinal no slide, entendi. Então vamos lá. Então, que bom que É que deu ela tá sem certo. microfone, É, tadinha. o bom é que eu entendi esses sinais aí do mouse. Então vamos lá. Outra aula agora que também é muito importante, essa, gente, já é tão importante pela presença dela, né? Como é comum os transtornos ansiosos. E vocês são muito jovens, né? Talvez vocês nem se lembrem mais de como era há 5 anos atrás, mas a gente que trabalha na área, né? A gente vê uma mudança muito significativa desde a pandemia que começou em 2019, tá? Então, é um espectro, assim, que tem aumentado muito substancialmente a presença dele, e eu acho que vocês se depararam, assim, infinitamente com esses pacientes com esse diagnóstico, e é uma comorbidade. Geralmente as doenças psiquiátricas, elas sempre trazem outras junto, né? A que mais vem grudada com outras doenças são os transtornos ansiosos. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, na definição de ansiedade, né, o que fala? Qual é as características que vêm à tona, né? É um estado emocional com experiências subjetivas, né? O paciente relata ali subjetivamente medo ou alguma outra emoção semelhante ao medo, como terror, horror, alarme e pânico. Outros descrevem, né, como uma emoção desagradável que pode vir com uma sensação de morte ou um colapso iminente, quando presente relacionada ao futuro, não há um risco real, ou se houver, essa emoção ela é desproporcional. Então, essas são as principais características que Lewis traz sobre os transtornos ansiosos. Próximo. E aí, nós, como médicos, tá? Se a ansiedade, ela faz parte do ser humano, se ela é um mecanismo de defesa, se todo ser humano, ele tem ansiedade, todo ser humano tem. Nós existimos hoje aqui porque nós somos ansiosos. Então, se todo mundo tem ansiedade, por que que eu vou tratar a ansiedade? Quando eu irei tratar a ansiedade? Os transtornos de ansiedade, qual é a repercussão dele no sistema de saúde?
é a minha participação ali como médico em reforçar comportamentos disfuncionais, inclusive de solicitação de exames? Qual a influência disso no desempenho de um paciente? Então, quando isso é limitador para o trabalho, quando não é? Quando o trabalho é o desencadeador disso? E qual a relação entre a cronicidade dos transtornos e a incidência de outras doenças? Então, a gente, quando vê um paciente desse, a gente tem que se fazer todas essas perguntas, tá? Próximo. Bom, essas são algumas mudanças também que teve no DSM-5, tá? Então, antes o transtorno do pânico, agora a fobia eram colocados de uma forma junto, agora são diagnósticos separados, tá? Antes, os diagnósticos de agorafobia, fobia específica e transtorno de ansiedade social falava, né, que deixou de exigir que esse paciente com mais de 18 anos reconheça isso como excessivo ou irracional, até porque pode ser uma queixa superestimada, tá? Alguns transtornos foram colocados em novos capítulos, tá? Quando a gente fala ali nos transtornos da infância, ansiedade, separação e mutismo seletivo, ele saiu dos transtornos geralmente diagnosticados na primeira infância, tá? E aceita que também esteja presente em pacientes com mais de 18 anos. Próximo. Bom, dentre os transtornos de ansiedade, também a gente tem um espectro bem grande, tá? A gente tem transtorno de ansiedade, separação, mutismo seletivo. Quando a gente está falando de uma fobia específica, a gente tem que especificar ali quando a gente vai codificar, né? Se é animal, medo de sangue, enfim, a gente tem que fazer essa especificação. A gente tem o transtorno de ansiedade social, e aí, quando a gente está somente relacionado ao desempenho, eu também tenho que especificar, tá? Próximo. O transtorno do pânico, que é diferente de ter só o ataque do pânico, que a gente vai falar mais para frente. A agorafobia, o famoso TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí, dentre isso, a gente puxar uma chavinha que tem TAG induzido por substância, ou por abstinência ou uso de algum medicamento, tá? Um TAG devido a outra condição médica, enfim, toda essa classificação. E aí eu vou falar dos mais importantes durante essa aula. Próximo. Bom, etiopatogenia, né? Então, os pacientes que têm uma propensão a ter uma ansiedade patológica, eles têm modificações ali no sistema nervoso central que tem uma ativação autonômica e aumenta ali aquele estado de alerta por ativação por uma região específica do cérebro chamado locus ceruleus, tá? Existe um sistema de inibição comportamental na região septo-hipocampal que está inibida nessas situações de ansiedade. E aí, as áreas que a gente tem ativação do sistema executivo do medo são as áreas laterais e centrais da amígdala, o hipotálamo anterior e medial e áreas específicas da substância cinzenta periaquedutal. Então, a gente olha que incrível, né? O nosso cérebro, várias regiões do cérebro envolvidas numa doença. Então, lembrar que não tratar inadequadamente, o tratamento tardio, o abandono de tratamento, tudo isso faz com que essas alterações cerebrais sejam cronificadas. Então, quando a gente vai iniciar um tratamento, quando a gente vai sugerir um tratamento, lembrar que existe um prazo de tratamento que ele deve ser seguido e a gente tem que fazer o paciente entender que isso melhora o prognóstico dele. Próximo.
O transtorno de ansiedade, né, é muito comum. A gente precisa que esse paciente ele experimente uma sensação de ansiedade, de uma preocupação excessiva. E aí a gente tem que lembrar que a gente não falou que a ansiedade é um sentimento normal, tá presente. Então, assim, às vezes a gente está ansioso, né? Tem um problema, e aí passa, tem uma prova sexta-feira, aí passa. Então, até aí tá normal, faz parte da vida, porque a gente tem ansiedade como uma característica do ser humano. Agora, ela é patológica quando ela acontece na maioria dos dias, na maioria do tempo desses dias, por pelo menos, olha o critério temporal, 6 meses. E está relacionado a diversos contextos. Não é um contexto específico, eu estou esperando o resultado de uma audiência. Não, é várias situações e eventos. Então, esse paciente, ele tem a percepção, às vezes, que racionalmente não era para ser naquela proporção. Então, ele vê que é difícil de controlar, que ele não tem, não consegue colocar a razão acima dessa emoção, tá? E essa ansiedade e preocupação está associada a pelo menos 3 ou mais desses seguintes sintomas, tá? E eles têm que estar presente, como eu já disse, na maioria dos dias, na maior parte do tempo, nos últimos 6 meses, tá? Quando eu estou falando de crianças, eu não preciso ter essa quantidade toda. Se eu tiver só um, eu já posso fazer esse diagnóstico, tá? Então, o paciente ele se sente inquieto, uma sensação que ele está mais irritado, com nervos à flor da pele. Então, ele fala para você que às vezes ele explode, que ele percebe que ele está mais agitado, que isso não é o jeito que ele agiria normalmente, tá? Ele pode se queixar de uma fadiga, mesmo dormindo a quantidade de horas adequadas, é, mesmo descansando, né? Mas fadiga, uma sensação que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Uma dificuldade de concentrar, ou ele relata vários brancos, né? Então, se é uma pessoa que estuda, não estou conseguindo me concentrar para estudar, uma pessoa que trabalha, o rendimento caiu no trabalho, não está conseguindo fazer o trabalho como antes, tá? A irritabilidade que eu falei, muitas vezes fisicamente esse paciente sente uma tensão muscular e muitas vezes é presente alterações no sono, tá? Principal, assim, a gente pode ter uma insônia mista, né, inicial e final, mas principalmente a alteração de sono é uma insônia inicial. Próximo. Para ser doença, né, na psiquiatria, isso tem que trazer algum sofrimento, alguma alteração, prejuízo, né, nesse funcionamento do paciente, e aí a gente fala de áreas importantes, né, então social, profissional, ou então alguma área significativa da vida do indivíduo, sempre excluir o efeito fisiológico de alguma substância, tá? Alguma condição médica. Então, aqui é muito importante também essa avaliação com exames numa primeira consulta. E os sintomas não é mais bem explicado por outro transtorno mental. Lembrar que quando a gente faz o diagnóstico de um paciente, a gente não sai atribuindo a ele 2, 3, 4, 5 CIDs, né? Por quê? Na avaliação longitudinal, se eu preenchi já critérios para uma doença, eu só vou acrescentar mais um diagnóstico se os sintomas que eles compartilham em comum, tá? Que caracteriza tanto uma doença quanto a outra, for tão exuberante a ponto de eu adicionar um diagnóstico a mais, tá certo? Próximo. Lembrar que quando a gente tem um transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento,
a gente vai ter essa suspeita ali já na anamnese, né? Porque a gente vai fazer história, exame físico, os achados laboratoriais e vai observar que o início dos sintomas é cronologicamente compatível com o início de algum medicamento, tá? Então, esses sintomas desenvolveram durante ou logo após a intoxicação ou abstinência da substância ou medicamento. E, obviamente, né, esse medicamento ou substância, ele tem que ser capaz de gerar esses sintomas. Então, a gente tem que ter esse conhecimento do medicamento. Próximo. A ansiedade devido a outra condição médica, a gente também vai levar em consideração a história, o início da doença, a gente vai ver achados no exame físico, laboratoriais, né? E aí também compreender que a fisiopatologia daquela doença é, é compatível com os sintomas que a pessoa está se queixando, tá? Excluir que isso tenha ocorrido durante o curso do delírio, tá? Que o paciente com delírio, ele pode ter esses sintomas exacerbados e não é uma medicação, não é uma outra condição médica, não é a ansiedade em si. E quando a gente tem outra condição médica desencadeando um transtorno de ansiedade, a gente vai codificar dessa forma que está nesse exemplo. A gente coloca o nome da outra condição médica, tá? E depois o diagnóstico da psiquiatria. Próximo. O transtorno do pânico, ele é legal porque, assim, é um que dá para fazer pegadinha, mas, assim, vocês já vão estar calejados e depois dessa aula, então vocês nunca vão errar mais isso, tá? O transtorno do pânico e o pânico em si, eles eram uma condição só, tá? Então, quando a gente falava em pânico e transtorno do pânico, era a mesma coisa. Hoje em dia, o pânico, ele é um especificador. Eu posso ter pânico. Uma depressão, transtorno depressivo maior com pânico. Eu posso ter é, um transtorno afetivo bipolar com pânico, tá? É um especificador. Eu posso ter em qualquer doença de ansiedade. Eu posso ter, inclusive, um transtorno de ansiedade generalizada com pânico, tá? É diferente da pessoa que tem transtorno do pânico. A pessoa que tem transtorno do pânico, o pânico tá lá dentro, mas ela tem duas características diferentes. Além de ter o pânico lá dentro, ela tem medo de ter novas crises de pânico e o que isso vai refletir na vida dela, e ela começa a ter comportamentos disfuncionais, ou seja, a pessoa teve o pânico e aí a partir disso ela fica remoendo, pensando, ai, se eu tiver pânico de novo, nossa, o pânico ele tá me atrapalhando, eu não consigo trabalhar, eu não consigo mais sair com o meu marido, isso tá me prejudicando, eu vou ser demitida. Ou então, eu tive pânico, eu tava correndo ali no Parque Mãe Bonifácia e eu tive uma crise de pânico. Eu não posso mais correr, não vou correr porque eu vou ter outra crise. Se eu for lá nesse lugar, eu vou ter outra crise. Então, olha como a pessoa se preocupa em ter novas crises, se preocupa na repercussão dessas crises na vida dela e começa a ter alguns comportamentos disfuncionais evitativos das situações que tiveram crise, tá? Então, vamos lá agora para a parte teórica, né? Então, os ataques de pânico, eu preciso que eles sejam, outro item extremamente importante, eles têm que ser recorrentes e inesperados, tá? O pânico, ele não tem gatilho, tá? Eu não preciso, eu vi uma foto, não, esse exemplo é muito ruim. Vou dar o exemplo que eu acabei de falar. Eu estava correndo e tive uma crise, então foi a corrida que me deu a crise. Não, os pacientes com pânico, eles até têm uma sensibilidade maior a taquicardia que pode eles terem pânico, mas é inesperado. Pode ser
no cinema, pode ser dirigindo, pode ser assistindo televisão, não tem algo que desencadeia a crise, certo? Então ele é inesperado, tá? E o pânico, ele é algo abrupto, com medo intenso, desconforto intenso, que vai atingir um pico. Ele dura alguns minutos, geralmente 15 minutos, e que eles tem que ocorrer 4 ou mais desses seguintes sintomas. São bastante, tá? Então é muito fácil da gente identificar. E é muito comum algum desses sintomas, tá? Então eu tenho que ter 4 ou mais dos seguintes: palpitação, coração acelerado, taquicardia, é muito comum. Sudorese também é muito comum. Tremores ou abalos também é muito comum. Essa sensação de falta de ar, sufocamento ou asfixia, muito comum também. Dor ou desconforto torácico, comum também. Aí agora alguns menos comuns, né? Náusea, desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios, parestesias também são comuns. Desrealização, uma sensação que está ali num local irreal, que está experimentando ali uma situação irreal, ou despersonalização, uma sensação de o corpo está fora de si e a pessoa como se assistisse o que estivesse ocorrendo fora, tá? Medo de perder o controle ou enlouquecer também é comum. Medo de morrer, muito comum também, próximo. E a gente não vai contabilizar como esses 4 ou mais sintomas assim que são conhecidos mais culturalmente, né? Tipo dor na nuca, dor de cabeça, grito, um choro que não para, tá? Então a gente não conta como os 4 sintomas exigidos, tá? Pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou mais de uma dessas seguintes características que eu já falei, ó. Apreensão ou preocupação persistente acerca de ter ataques de pânico e as suas consequências, né? Então, medo de enlouquecer, de perder o controle, das consequências disso na vida, e uma mudança desadaptativa, aquele comportamento normalmente evitativo, né? Então, comportamentos que estão relacionados ao ataque. Próximo. Esses pacientes, eles muitas vezes têm esse sufocamento, eles passam a ter um quadro de hiperventilação, tá? Porque esses pacientes, o sistema de alarme, devido ao aumento da pressão de CO2 e do lactato cerebral, ativa, né, precocemente o sensor fisiológico de asfixia. Então, ele tem a crise e rapidamente ele começa a hiperventilar, né? Ele aumenta a frequência respiratória, fica puxando o ar por conta disso, dessa ativação. E a hiperventilação acaba produzindo uma alcalose respiratória, né? E aí, até um dos mecanismos comportamentais, a gente melhorar a crise, esse paciente respirar, aqui no livro, né, ele fala colocar um saco, né, antigamente que tinha aqueles sacos de pão, de papel, mas você pode fazer uma conchinha com a mão, sabe, e respirar na mão, isso melhora a alcalose e a hiperventilação. Próximo. Os sintomas são apresentados, aí como especificador do ataque de pânico, né? Quando a gente está falando que eu tenho só o ataque de pânico e eu não estou falando daqueles comportamentos desadaptativos, preocupação com outras crises, eu estou falando só de ataque de pânico, né? Como ele é um especificador, eu não vou codificar. Quando você vai lá no CID-10, o transtorno do pânico ele é codificável. Já ataque de pânico, não. A gente vai escrever, tá? Então, eu tenho lá transtorno depressivo maior com pânico. Então, eu vou colocar lá F32, que é do depressão. Aí, eu vou escrever por extenso, com pânico, tá?
Bom, para um transtorno do pânico, eu preciso, né, ter o ataque de pânico incluído ali nos seus critérios, né? E aí, como ele não é um especificador, eu não preciso escrever F41.1 com pânico, não precisa, né, gente? É uma redundância. O transtorno do pânico, ele já tem o pânico lá dentro. Próximo. A agorafobia é um outro diagnóstico desse espectro, tá? A agorafobia é muito interessante. Ela tem relação com algumas situações em específicos, tá? Então, esse paciente, ele tem medo ou uma ansiedade marcante acerca de duas ou mais das seguintes situações, que são cinco. O paciente, ele tem medo de usar algum transporte público, então, ônibus, trem, avião, automóveis, navios. Ele tem muito medo de entrar. E é bem comum medo, né, de avião, por exemplo, mas lembrar que não é só o medo do avião, é dois ou mais dos seguintes sintomas, tá? Locais muito abertos, um estádio, um estacionamento, um supermercado, ponte, aquele lugar ali também é extremamente desconfortável para ele. Ou lugares fechados, loja, teatro, cinema, elevador, permanecer em uma fila ou no meio de uma multidão, ou sair de casa sozinho. Então, todas essas situações para esse paciente, ele tem muito medo de fazer isso. Ou muitas vezes se faz, precisa de alguém para fazer junto, e ainda assim é muito desconfortável. Ou se não tem uma pessoa para fazer junto, ele faz sozinho, mas é com extremo desconforto, tá? Então, isso daí é bem característico. Próximo. O indivíduo, ele tem medo, então, recapitulando o que eu já falei, né? O indivíduo, ele tem medo ou evita essas situações devido ao pensamento de ali vai ser difícil eu escapar, ou se eu passar mal, tiver um ataque de pânico, acontecer alguma coisa, eu posso não ter um auxílio para me ajudar, certo? E esse paciente, ele tem, ele evita ativamente essas situações, ou para ser feito, fazer essas situações aí, ele precisa de uma companhia ou ele vai com intenso medo e ansiedade. E o medo, a ansiedade, ele é desproporcional ao perigo real, tá? Então, assim, são situações que normalmente não é para ter um medo tão intenso, tá? Então, essa que é a característica desse medo desproporcional. Próximo. O medo, a ansiedade ou esquiva, ela é persistente. Olha lá o critério temporal. Precisa ter mais de 6 meses isso se repetindo, porque pode ser assim, um episódio pontual, né? Tá indo viajar, tá chovendo, aí tá com medo, bem pontual, aí só vai, mas voltar da viagem foi ok, foi normal. Teve uma turbulência, né? Então, o próximo voo que pegou ficou ali mais tenso. É diferente aqui. É 6 meses, é persistente, é dois, no mínimo duas dessas situações, tá? Isso causa sofrimento muito grande para o paciente ou um prejuízo, né? Então, ele pode perder oportunidades de trabalho, de passeio, porque ele tem medo de fazer aquilo, tá? E se eu tiver uma outra condição médica que tem ali medo, ansiedade ou esquiva, para a gente falar da agorafobia junto, a gente tem que falar que isso ali é muito. Lembra do critério da avaliação longitudinal? Ele tem ali já um transtorno de ansiedade, alguns comportamentos disfuncionais, mas para eu falar que ele tem esse diagnóstico adicional, ele é muito excessivo, tá? Próximo. Outro transtorno desse espectro muito comum é o de ansiedade social. Então, são situações de ansiedade acentuada em uma ou mais situações sociais que esse indivíduo ele está
exposto a uma situação de avaliação, né? Então, a gente pode estar falando de simplesmente situações de interações sociais que ele está sendo observado ali, comendo, bebendo, ou então situações de desempenho que aí eu tenho que especificar, né? Então, apresentar um trabalho, fazer uma palestra. Em crianças, a gente tem que lembrar que o contexto envolvido tem que ser tanto com seus pares, não apenas com a interação com adultos, tá? E o medo desse indivíduo é que ele haja de alguma forma que as outras pessoas percebam os sintomas de ansiedade e que isso vai ser avaliado negativamente. Então, ele tem medo de estar apresentando o trabalho e perceberem que a mão está tremendo, que ele está suando, tá? E que isso a pessoa pode olhar aquilo e falar, olha lá, ele está nervoso. Então, essa percepção da avaliação do outro dele é o que é a principal característica desse transtorno, tá? Em crianças, são sintomas mais inespecíficos, como na pediatria, né? Então, a criança ela pode estar chorando, ter um ataque de raiva, ficar imóvel, né? Sempre tem aquela cena da criança fazendo uma apresentação na escola e se agarra lá no pé da professora. Então, são situações assim que a criança se esquiva, tá? Próximo. Quando que eu vou pedir exames complementares, tá? Então, assim, eu não preciso de exame para fazer o diagnóstico de transtorno de ansiedade, tá? Mas, de praxe, toda a primeira consulta na psiquiatria, a gente vai fazer alguns exames laboratoriais para ver se está tudo bem, tá? Em casos específicos dos pacientes com ataque de pânico, um primeiro episódio, né? Primeira vez que ele vai no psiquiatra, primeira vez que ele vai no pronto atendimento, é de praxe, a gente faça um eletrocardiograma, né? E aí esse paciente veio, resultado normal, fez a avaliação cardiológica, tudo normal. E aí você está tratando ele, só que ele ainda não melhorou, ele tá muito disfuncional, muito inseguro, e aí ele volta, ele vai em você novamente no retorno e fala, doutora, seguinte, o exame mostrou que eu não tenho nada, mas eu tenho. Eu tenho algum problema cardíaco muito sério, eu vou morrer, eu quase morri, eu tenho uma doença e blá blá blá. E aí, qual que é o nosso papel, gente? Nosso papel é não reforçar comportamentos disfuncionais. Se você já viu o exame, já constatou que está normal, já fez a avaliação que tinha que ser feito, encerrou. Não é ficar repetindo. Repetindo, obviamente, tem a questão administrativa, né? Você está encarecendo o sistema de saúde, tanto particular quanto do SUS, desnecessariamente, mas tem algo muito pior. Você está fazendo o paciente acreditar que isso que ele está sentindo não tem o cunho emocional. Ele acredita que tem algo orgânico e ele vai ficar alimentando uma neurose de que o exame está errado, o exame foi feito errado, que existe um exame melhor, que saiu um exame diferente que ele precisa fazer. Eu atendi uma vez uma paciente que a gente pode considerar que o diagnóstico dela já tinha extrapolado disso, né? Ela já tinha um transtorno obsessivo compulsivo por doença. Ela ia em tantos médicos e solicitava tanto exame, ela falava de uma forma que ela conseguia que esses médicos iam pedindo e pedindo e progredindo, ela quase foi parar no estudo eletrofisiológico do coração, de tanto que ela acreditava. Então, assim, quem repetiu o eletro, aí resolveu pedir uma esteira, aí resolveu pedir, foi criando esse comportamento disfuncional nela. Então, a gente tem que ver que tudo, o exame ele tem que ter indicação, a gente tem que ter o ponderamento, né? Então, ele fez o exame, tá normal, ele fez os exames que seriam indicados ali para a idade, não tem mais justificativa. Esse paciente era jovem, 20 e poucos anos. E olha que
a solicitação, entre aspas, inocente, de repetir um exame que já estava normal, olha a repercussão que gerou na vida dela, tá? Próximo. Bom, tratamento, né? Então, se a gente for avaliar a parte psicodinâmica, né? A gente vai pensar, bom, se o objetivo do tratamento não é necessariamente eliminar toda a ansiedade, mas aumentar a tolerância a ela. Então, ou seja, nosso objetivo não é fazer a pessoa não ter nenhuma ansiedade. Não existe viver sem ansiedade. Mas o tratamento é tirar o excesso, os excessos, melhorar a tolerância, a resiliência à ansiedade e identificar o que nessa transcorrer de todo o início da doença pode ter sido o fator que predispôs esse paciente. Então, assim, um trauma, uma vivência desconfortável, uma perda, enfim, para a gente tentar melhorar essa resiliência. Próximo. Para a gente tratar a ansiedade, a gente tem que saber quais são os neurotransmissores envolvidos, certo? Então, os neurotransmissores envolvidos, norepinefrina, serotonina e GABA. Então, é aí que a gente vai atuar. Próximo. Bom, tratamento padrão ouro, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, tá? Dentre eles, os principais aprovados, o que tem mais estudos robustos apresentando melhora, paroxetina e estalopram, tá? A paroxetina, ela tem um efeitinho calmante depois que toma, então pacientes muito ativados, muitas crises de pânico, gosto muito de usar, tá? As doses das medicações nesses pacientes tem que ser um aumento progressivo, eles são muito sensíveis à ativação serotoninérgica, tá? Então, começa com uma dose aumentando progressivamente, senão ele toma, já tem crise de pânico, tem muita ansiedade, ele abandona o tratamento. Outra coisa que melhora muito a aderência é explicar os sintomas da fase de adaptação que ele pode sentir. Então, ele tendo o conhecimento do que ele pode sentir, que aquilo é passageiro, que aquilo faz parte, que é um processo, que a parte boa só vem depois dessa fase, ele vai aderir, ele não vai se assustar. Aí ele não vai chegar lá no retorno, doutora, veio um comprimido, eu passei tão mal que eu não tomei mais. Então, se você preparar ele para isso, a aderência dele vai ser muito melhor, tá? Outra opção são os inibidores da recaptação da serotonina e nora. Dentre eles, o que é considerado também primeira linha é a venlafaxina. Lembrar que também iniciar com dose mais baixa e aumentar. E outra coisa, usar a liberação lenta. Isso minimiza os efeitos de adaptação. Tricíclicos não são considerados tratamento de primeira escolha, tá? Também não uso antipsicótico, não eu, né? Ninguém também usa antipsicótico como primeira escolha, mas se a gente tiver um paciente que pode acontecer extremamente sensível ao aumento da serotonina, ou seja, já tentou vários inibidores, não deu certo, tentou dose lenta, deixou benzodiazepínico de horário ali na fase de adaptação e não deu certo, aí falhou tudo, eu posso tentar antipsicótico de segunda geração, porque lembra que a gente falou na outra aula, eles também atuam nos receptores serotoninérgicos. Próximo. A pregabalina vem se destacando, tá? Como uma escolha de tratamento para transtorno de ansiedade, quando eu não tiver a comorbidade de depressão, tá? Se eu tiver depressão, já não vale a pena. Não vai fazer efeito para a parte
o componente depressivo. E é uma opção que a gente também pode usar em idosos. E é uma opção, gente, também pacientes que não toleram inibidores, tá? Então a pregabalina é muito boa. E aí a dose mínima, gente, 2 horas falando tá difícil. Então, pacientes que também são muito ativados, você pode começar ali com a pregabalina, na dose ali de 150 e aumentando. E aí, quando a pessoa já estiver melhorzinha, aí você vai associar um inibidor. Ou então, se tiver remissão completa com a pregabalina, deixa só monoterapia com a pregabalina, tá? Benzo, como monoterapia, já foi considerado um tratamento, né, gente? Antes dos inibidores, hoje não mais. Quando que a gente usa benzo? Situações pontuais. Crises de pânico intensas em que as medidas comportamentais não são suficientes, então a gente deixa por paciente SOS. E uma outra situação nesses sintomas somáticos e autonômicos do TAG, na fase de adaptação da medicação. Então, às vezes você tem esse feeling, você sente, não, esse paciente não vai dar conta de aguentar a medicação. Preciso de algo a mais para esse início do tratamento. Você deixa de horário ali por uma semana, 10 dias, 15 dias, isso não vai causar dependência no paciente, tá? A gente só fala em dependência de benzodiazepina com uso contínuo, irresponsável, que o paciente pega o benzo por qualquer coisa, tá? E uma coisa também que é muito comum, que a gente vê até hoje, que é um absurdo, é usar benzo como medicação para dormir, tá? Isso é proscrito totalmente. E os congressos hoje em dia, os estudos, né, eles são mais permissivos com o benzo, ou seja, se o benefício for muito significativo, não precisa ser tão rígido, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado em pacientes que têm uma tendência ao uso abusivo, à dependência. Então, assim, ter bastante critério, conhecer muito o paciente, saber muito se tem indicação, tá? E tomar esse certo cuidado, tá bom? Ai, volta ali ainda um pouquinho, que eu acho que ficou alguma coisa para trás. Ah, não, foi isso mesmo. Certo, próximo. Bom, no transtorno do pânico, né, esses pacientes eles são mais suscetíveis a essa hiperexcitação inicial no tratamento, então escalar a dose, usar benzo de horário, tá? Há uma alternativa já aqui, já aos tricíclicos, né, que seria a imipramina e a clomipramina, tá? Quando não respondem à primeira linha, que seria inibidor e Venla. Benzo, como sempre, só em monoterapia, a alta taxa de recorrência após interrupção. Nas fobias específicas, o que é a terapia de escolha não é a medicamentosa, é o TCC, tá? É o principal tratamento. E quando a gente for escolher medicação, que na verdade é sempre usado em conjunto, são os inibidores, tá? Também existem alguns estudos mostrando eficácia de tricíclico e mal, mas primeira linha é inibidor. Dificilmente só o tratamento farmacológico é suficiente. Nas fobias específicas, a terapia comportamental de dessensibilização é excelente e vai fazer o paciente ter a aquisição de novos repertórios comportamentais. Então, vou dar um exemplo que é uma terapia de exposição. A pessoa tem medo de trovão, vou dar um exemplo. Aí o paciente vai para a terapia, a psicóloga pode fazer uma terapia, inclusive de assistir vídeos de trovão, um ambiente que vai ser controlado com a psicóloga, e você vai se expondo às situações até que aquilo vai sendo normalizado e o paciente vai adquirindo repertórios comportamentais diante daquelas situações, certo? Próximo. Esse é um caso clínico, tá? Que é uma mulher que, olha só, vamos lá.
Uma mulher de 36 anos se apresenta ao setor de emergência como a queixa principal. Acho que estou enlouquecendo. Afirma que nos últimos 6 meses tem apresentado episódios repentinos de palpitação, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, dor no peito, tontura e sensação que vai morrer. A primeira vez que ocorreu quando estava caminhando na rua sem pensar em nada especial. O episódio durou aproximadamente 15 minutos, embora a paciente tenha a sensação de ter durado mais. Desde então, vem tendo episódios semelhantes uma ou duas vezes ao dia, né, que ocorrem inesperadamente em situações diversas. Tem como consequência uma preocupação quase que constante com o momento que terá outro ataque e como isso pode impactar na sua rotina. Nega quaisquer outros sintomas. Esteve na emergência do hospital 2 vezes nas últimas semanas, convencida que estaria tendo um ataque cardíaco. Entretanto, os resultados de todos seus exames físicos e laboratoriais não têm nada fora do comum. Nega o uso de drogas e só bebe álcool eventualmente. Sua ingestão de álcool diminuiu muito desde os episódios começaram. Seu único problema clínico é uma história de 1 ano de hipotiroidismo para o qual ela toma Synthroid. Relata acompanhamento com endocrinologista. Próximo. Quais diagnósticos que a gente tem que pensar que essa paciente pode estar tendo? Vamos lá. Quem vai se manifestar aí? Transtorno de pânico. Transtorno do pânico é uma hipótese diagnóstica, com certeza. Fala pelo menos mais um. Não, eu ia falar até errado. Não, mas pode falar errado, Roberto. Transtorno de ansiedade generalizada associada ao pânico, à crise de pânico. Sim, também é um. E o outro, que a gente tem que também levar em consideração, é um transtorno do pânico induzido por medicamento. E se ela estiver usando a dose errada do Synthroid? Né? Ele pode dar esses sintomas excitatórios que ela sentiu. O principal diagnóstico diferencial aí é transtorno do pânico e transtorno do pânico induzido por medicamento. Qual o próximo passo? O que você faria no caso dela? Você repetir, vou fazer a pergunta mais específica. Vocês ficariam repetindo o eletrocardiograma dela, já que ela falou que ela teria um ataque de pânico? Não. Não vale a pena, certo? Ela já fez deu tudo normal, tá tudo certo. O que valeria a pena, que a gente não sabe se ela fez ou não, é solicitar um TSH, um T4 livre, essa parte tiroidiana, tá? Que não tá relatado o que ela fez. Mas outros exames que ela já fez e que já deu normal, a gente considera encerrado, tá? E o manejo para as hipóteses diagnósticas, né? Então, a gente primeiro viu os exames laboratoriais, são normais da parte tiroidiana, aí a gente vai começar o inibidor seletivo, né? Psicoterapia, atividade física, e se ela for muito ansiosa, você sentir ali que ela está tendo muitas crises de pânico e talvez ela não tolere o início da adaptação da medicação, a gente deixar um benzo de horário nos primeiros dias do remédio e depois apenas se crises muito intensas, porque você vai ensinar ela que durante as crises ela vai fazer algumas medidas comportamentais de alívio, respiração, né, aquela conchinha que eu expliquei, mindfulness, outras atividades, outros comportamentos que possam aliviar a crise. Então, aliviou, pode tomar um benzodiazepínico de horário, mas com bastante parcimônia, você vai acompanhar isso, você vai ter um controle de quanto benzodiazepínico você dispensou a ela. E aí, volta um pouquinho lá no outro slide, só para mostrar para vocês o que é mais importante ali desse relato. Travou, né? Bom, mas eu lembro aqui mais ou menos de cabeça. Então, lembrar que essa paciente,
gente, ela teve as crises e ela passou a ficar preocupada em ter novas crises e ter um comportamento evitativo. Por isso que nossas hipóteses é transtorno do pânico, tá? E crises de pânico relacionado ao hipertiroidismo o hipotiroidismo que ela tem e o uso do Synthroid, tá? Então, olha lá, primeiro detalhe, episódios de pânico inesperados, tá? E ela passou a ficar com preocupação quase que constante com outro ataque, como isso pode impactar a sua rotina, tá? Bom, é isso. Próximo. Então, o caso clínico ficou redondinho, né? Alguma dúvida? Não, prof. Certo. Próximo. Então, é isso, gente. Essa foi a aula de ansiedade. Também terminamos. Há alguma dúvida? Apareceu alguma dúvida da aula anterior? Alguma coisa, gente? Não, prof. Tudo tranquilo, né? Olha, pessoal, hoje é quarta, sexta-feira vocês têm prova. Queria desejar boa prova para vocês. Estudem, tá? Tá bem tranquilinha. Todos os professores contribuíram com questões das discussões que vocês tiveram em ambulatório, tá? Uma turma já vai ser liberada, né? É porque vocês vão formar, é isso? Ah, então parabéns aí. Sexta-feira, oficialmente, colegas, né? Então, tudo de bom na carreira de vocês. Ah, entendi. Ah, então calma, né? Muita calma. Mas de qualquer forma, o recado é válido, né, gente? Seria um sonho se fosse sexta-feira já colasse o grau. Sextou, né, gente? Sextou para vocês. O outro grupo ainda continua. Eu tô me despedindo agora sim, gente. Agora sim, despedindo. Muita boa sorte para vocês. Tudo de bom. Alguns aí acho que eu já tenho nas redes sociais, né? A gente vai acompanhando, olhando os alunos. E aí, muita sorte, tudo de bom para vocês na medicina, que a medicina seja leve para vocês, tá? Toda vez que vocês perceberem que a coisa está ficando pesada, vocês deem uma reavaliada na trajetória, recalcula aí as expectativas, os planos, tá? Porque é uma profissão que demanda muito da gente. Então, cuidem de vocês mesmos, tá bom? E a gente vai se falando. Qualquer coisa que precisar, ainda estou aí no comando da coordenação, né? Que a Maria Eduarda está com outro compromisso nesse momento, e aí a gente vai ajeitando o que precisar. Parabéns pelas notas nas provas práticas, tá? E aí a gente vai se falando. Ana, você tá sem áudio, né? Mas ela é da primeira turma que já sai ou da segunda? Esqueci. A Ana sai agora também, Da prof, primeira. nessa semana. Da primeira, né? Então, depois, alguém da segunda fale comigo, porque sempre tem alguma coisinha para ajeitar, tá? Pra gente ir se organizando. A Ana já tá de folga aí da liderança, tá bom? Um beijo para vocês, viu, pessoal? Beijo. Obrigado, professora. Muito obrigada. Ótima professor. aula. Obrigada, prof. Obrigada. Tchau, tchau.